Bom dia, amigos. Estamos aqui dia 16 de julho de 2023 para mais um momento do nosso culto matinal dominical. Pedimos a Deus, a Jesus Cristo, nosso amado e soberano Senhor, que venha presidir o nosso culto, porque é Ele quem é o motivo de estarmos aqui buscando nos encher mais e mais da sua santa, poderosa presença, da sua luz. Vem, Senhor Jesus. Eu vou iniciar cantando uma canção. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. Eu vou ler Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1, a partir do versículo 1. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria,
como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolará. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque a cada dia o Senhor nos dá novas oportunidades, a cada dia nós acordamos e temos nova oportunidade de buscarmos ao Senhor, de nos santificarmos, de estarmos mais plenos na comunhão com o Senhor, orando. Espírito Santo, vem, enche-me da tua presença, da tua luz, da tua orientação nesse dia, para que eu faça aquilo que te apraz e não caia nas minhas coisas que não te agradam, Pai, mas que eu possa viver um dia feliz, abençoado. Te pedimos também neste domingo, abençoa nossa semana e que nessa semana tenhamos o propósito de buscar conhecer mais o Senhor, conhecer a sua palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus e do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, abençoa-nos agora, eu, Michel, que estamos aqui no nosso cenáculo, transmitindo essa palavra, e a cada um que participa conosco, derrama a tua bênção, a tua unção em cada uma das suas casas, dos seus cenáculos, para que as suas casas se tornem reino de Deus, propriedade peculiar tua, e que os teus anjos cerquem cada uma dessas casas, Pai. Também os que irão assistir mais tarde, que possam estar orando, se entregando, crendo no evangelho que foi pregado por Paulo, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, pela semana que passou, pelos livramentos, pelos que vimos, pelos que não vimos. E pedimos, Senhor, a tua bênção a cada dia, a cada manhã. Agora, ó Deus, coloca a vida do Michel, enche ele com a tua sabedoria, Espírito Santo, como o Senhor revelou a João
o Apocalipse, que o Senhor esteja revelando a ele, que está buscando entender esse livro que é tão complexo, Senhor, mas o Senhor, que é o autor, poderá esclarecer a ele e a cada um de nós, porque o Senhor disse: bem-aventurado todo aquele que ler as profecias escritas neste livro. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo seja todos os irmãos, todas as irmãs. Vocês que nos acompanham sempre, é um prazer estar novamente com os irmãos nesse domingo. Vamos abrir o Apocalipse. Falei que nós iniciaríamos hoje, capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Hoje nós vamos iniciar a abertura desse livro para vê-lo no transcorrer de alguns domingos. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse livro comenta e é comentado, ou é buscado, ou é lido, ou se fala a respeito dele, ou usa apenas a palavra Apocalipse em períodos de crises, quando se enfrentam problemas. Quase sempre é assim que a gente ouve falar. Na mente de algumas pessoas, o livro Apocalipse evoca, primeiro, destruição. Segundo, catástrofe. Terceiro, fim. Basicamente é isso que muitas pessoas pensam a respeito dele. Mas Apocalipse, você vê que já começa falando uma palavra que significa, Apocalipse significa revelação. Essa palavra que aparece é revelação. E ele começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. Quem deu essa revelação para Jesus Cristo? Ele continuou falando, a revelação que Deus deu a Jesus Cristo. Para que Deus deu a revelação para Jesus Cristo? Vir agora se revelar em glória para João. Ele diz, ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou, isto é, deu a conhecer. Isso é o sentido da revelação. Isso é o Apocalipse. Deu o sentido de revelar. E ele passou para quem isso? Ao seu servo João. E ao passar para o servo João, a gente entende os acontecimentos que estão descritos nessa sequência do capítulo 1. Então, João diz que ele atestou. O que é atestar? Ele deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho que Jesus deu enquanto presente, e ele caminhou com Jesus aqui. E ele diz, quanto a tudo o que viu, veja o verbo, quanto a tudo o que João viu, vivenciou com Jesus, apalpou o verbo da vida, como ele diz no seu evangelho. Nós tocamos o verbo da vida, nós tocamos aquele que é o Criador de todas as coisas. E aí ele dá essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que leem, porque esse livro foi enviado às igrejas. E essas igrejas, elas correspondem, ao meu ver, um contexto da totalidade da igreja em todo o tempo e em toda a época.
Então ele está falando que ele enviou as 7 igrejas na Ásia, que eram 7 igrejas literais, mas hoje nós podemos entender que ele estava se referindo a um contexto do corpo de Cristo, isto é, a igreja que é o corpo de Cristo como um todo. Essa expressão que nós vamos ver também, porque ele vai falar dos 7 Espíritos de Deus e ele estava querendo falar a respeito da plenitude do Espírito Santo. Então, é sobre isso que ele fala. Ele fala assim, bem-aventurados que leem, porque uma pessoa lia e as pessoas ouviam lá na comunidade que recebiam esse livro, que Jesus mandou ele escrever e mandar para essas 7 igrejas. Em outras palavras, para mandar para a igreja essa bênção, para elas entenderem em todo o tempo, em toda época, o que ele está revelando para nós como igreja. Então, bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que estão lendo as palavras que estão aqui desta profecia, e ele fala, e os que guardam as coisas nelas escrito. Então, ele fala algo que é muito importante para nós, e diz que nós somos bem-aventurados se fizermos essas 3 coisas. Lemos, ou alguém lê para nós, ouvirmos, guardarmos, e ele falou, e essas coisas serão para você um contexto de ser uma pessoa feliz. E aí ele conclui dizendo assim, pois o tempo, e esse tempo que está aqui não é o nosso cronos, não é a cronologia, essa palavra que está aqui fala o tempo é o kairos, é o tempo de Deus, pois o tempo de Deus está próximo. E aí ele para nesse contexto e a gente vê que ele continua nesse capítulo 1 mostrando uma verdade. E ele dá uma sequência dessa verdade. Qual é a verdade que eu vou colocar em 3 pontos aqui para nós entendermos? O livro do Apocalipse, ele traz uma mensagem de esperança. O capítulo 1, você vê que ele está revelando Jesus Cristo está vivo. É uma esperança. Não morreu. Ele ressuscitou. A morte não tem mais o domínio, não tem mais a última palavra. Ele é o soberano dos reis da terra. E aí, o que ele vai falar para nós é uma apresentação que ele, ao escrever esse livro, ele começa fazendo uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Porque a revelação foi para ele enquanto ele estava na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ele foi deportado por causa da palavra de Deus, ele dá testemunho, por isso que ele falou, atestou a palavra de Deus. E o testemunho de Jesus, por causa disso, ele foi deportado ou colocado nessa ilha. E estava preso lá. Foi quando ele teve a revelação, nesse capítulo 1, e viu Jesus glorificado. Não é o Jesus histórico com quem ele andou, mas Jesus glorificado que se apresenta a ele e manda ele escrever e mandar essas cartas à sua igreja. Porque ele falou que foi revelação de Deus que deu para Jesus por intermédio de um anjo, transmite para João e João transmite para nós, escrevendo e mandando esse livro para nós como igreja. Então, primeiro de tudo, Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo venceu a morte. Ele está mostrando uma esperança maravilhosa para nós. A morte não tem mais a última palavra sobre a vida de qualquer um. Ainda que morra, disse Jesus, você viverá se você tiver fé em mim. Crê em mim. Como o Senhor, ele diz, é soberano, e diz ainda mais aqui no capítulo 1 que ele comprou com o seu sangue cada um de nós para sermos reinos e sacerdotes. Vivemos esse reino que ele trouxe, e não a religião, o reino, e sermos a expressão de um sacerdócio, que intercedemos pelas pessoas e para com as pessoas. E ele termina dizendo aqui, a ele glória e domínio pelos séculos dos séculos, e ele fala no versículo 6, amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, porque ele vem para julgar. E ele diz, amém. E aí ele conclui que ele é o alfa e o ômega, o Senhor Deus se apresenta. Ele ressuscitou.
Então agora João está vendo ele glorificado. O capítulo 1, ele se revela, se apresenta como ele tem os seus olhos, os seus cabelos, a sua roupa, a sua vestimenta, os seus pés. Ele vai descrevendo esse Jesus no capítulo 1 aqui. Glorificado. E ele está vivo e no meio da sua igreja. Ele está com a sua igreja na sua mão direita, ele está revelando isso. Ele é aquele que conhece todas as coisas. Ele está, falando aqui, se revelando para nós, dizendo, você que é igreja e participa do corpo de Cristo, não é uma igreja denominacional como se fosse essas igrejas setes que existiram, mas hoje já não existe mais. Lá na Ásia, foi para lá que ele escreveu, mas ele está falando não para aquele momento só, ele está falando para um tempo todo enquanto durar a igreja, revelando a totalidade da igreja com as suas características. E ele fala, ele observa a igreja, ele orienta a igreja, ele intercede por nós, cristãos, ele corrige a igreja, ele cuida da igreja, ele abençoa a igreja, mas ele também adverte a igreja. E o que é mais interessante, que aqui o capítulo 1 é Jesus Cristo está vivo, tem esperança, ele ressuscitou, ele não ficou na morte, então você também, ainda que morra, viverá. Não tenha medo, não temas. Jesus disse, eu sou aquele que estive morto e revivi. Então, eu quero, João, que você escreva para a minha igreja as coisas que vistes, as que são e as que há de acontecer depois destas coisas. Versículo 19 do capítulo 1. Então, o que ele está falando aqui para nós? Primeiro está falando das coisas que vistes, passado, que ele viu, as que são. Ele está se referindo agora a esse contexto, nesse momento. Quais são as coisas que estão acontecendo e nós já entendemos e ele vai deixar revelado para nós. Ele diz assim, Jesus Cristo então manda no 1:11 o seguinte, dizendo, o que vês, escreve em livro, capítulo 1, versículo 11, o que vês, tá vendo? O que vistes e o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas estavam na porção da Ásia Menor. E ele escreve esse livro na ilha de Patmos, enquanto ele estava testemunhando a respeito da palavra de Deus e Jesus Cristo, o testemunho de Jesus. Por causa disso, ele foi deportado lá, como nós falamos. E lá ele recebe essa visão de Cristo glorificado e ele pede para escrever. Aí ele ouve uma voz atrás dele, uma voz como de trovão. E aí ele vira para olhar, para ver quem é que estava falando com ele. Quando ele vira, ele vê 7 igrejas e um semelhante a filho do homem. E aí ele descreve Jesus glorificado no meio dela. Por isso, tem esperança. Essa é uma carta de esperança, é um livro de esperança para a igreja, que estava passando por provações seríssimas naquela época. E ainda continua vivendo essa situação, como nós vamos ver. E ele vai entrar depois no capítulo 2 e 3 para falar um outro ponto. A presença desse Jesus agora, não mais histórico, presente, que agora ele está no céu, glorificado. Ele se revelou para João para mostrar essa verdade para nós termos esperança. E agora ele, Jesus glorificado, agora no mundo, ele vai transparecer através da sua igreja. É o capítulo 2 e o 3. Por isso que ele fala, escreve o que vistes e as coisas que são. E depois o 4 e o 5, ele vai falar a respeito das coisas que estão no céu, que nós não vemos, mas o João é chamado, é convidado. Há uma porta aberta no céu e convida no capítulo 4 para ele ir lá para ver o que está acontecendo a nível celestial. E ele sobe, porque ele quer revelar para nós, igreja, não só o que é aqui na terra, mas também o que está acontecendo lá. Então o que vis
e o que você está vendo agora, as que são. Quais são as coisas que são? Jesus não está mais aqui. O Jesus histórico já ressuscitou, está à direita do Pai, sentado à direita do Pai. E lá nós vamos ver que ele vai pegar um livro da mão do Pai. Só ele tem o direito e a dignidade de pegar, porque ele nos comprou para sermos reinos e sacerdotes. É uma esperança incrível. Então ele está revelando para nós uma esperança, para nós, igreja, transcendente. Ele não só está falando do momento na terra, ele está falando já o que está no céu. E pela fé, a gente vive isso com essa certeza e a convicção. E não numa expectativa do que será, mas do que já é o que nós vamos ver. Então vamos entender esse capítulo primeiro para seguir o capítulo 2, 3, depois o 4 e o 5. 4 e 5 vou ver domingo que vem. Então eu quero voltar agora no capítulo primeiro para dizer que João, o evangelista, estava na ilha de Patmos por causa que ele atestou. O que ele atestou? A palavra de Deus, Antigo Testamento, que viria o Salvador, que seria o próprio Deus conosco em carne, Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Ele atestou isso e por isso ele estava padecendo perseguição, porque ele estava sendo uma expressão do reino. Quando isso aconteceu? O capítulo 1 diz assim: João, no dia do Senhor. Esse dia do Senhor eu disse que pode ser para o judeu o sábado, para nós o domingo, mas também a vinda dele. Mas aqui ele está falando o Domini, o domingo. O dia do Senhor como sendo o domingo em que os cristãos guardavam. Então no dia do Senhor, no domingo, o João se achou em espírito lá naquela ilha de Patmos. E ouviu uma voz. E a voz como trombeta dizia: o que vês, escreve em livro, manda às 7 igrejas da Ásia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. O que representa isso? Naquele momento era para essa igreja, foi mandado. E ele mandou, escreveu, mas agora tem um sentido mais amplo, que significa para a igreja em todo o tempo e em toda a sua época, como nós vamos ver. Ele se volta para ver quem falava com ele, diz o capítulo 1. O que acontece? Ele volta a ver 7 candelabros, 7 candeeiros, luzes, e no meio, Jesus glorificado. Com ele vê assim, a igreja e Jesus, porque agora Jesus, glorificado, está presente no meio da igreja. E a expressão dele ser visível agora nesse mundo e entendido nesse mundo só pode ser através da sua noiva, que é a igreja, que somos cada um de nós que compomos o corpo de Cristo. Guarda, escreve as coisas que vistes, as que são, e depois ele fala, e as que hão de acontecer depois. Então, as que vistes e as que são, capítulo 1, versículo 4, João, ao mandar essa carta, ele dá uma dedicatória, ele começa escrevendo o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, ele começa assim no versículo 4 do capítulo 1, que se encontram aí na Ásia Menor, que são essas igrejas que ele está se referindo. Ele dá agora uma dedicatória, a paz, a graça e a paz, e ele fala, da parte do Senhor Deus, da parte do Espírito Santo de Deus, que é os 7 Espíritos de Deus, que nós vamos ver depois lá no capítulo 4, que está na presença do trono. Ele já está falando aqui desses 7 Espíritos, que é a totalidade do Espírito Santo. Apocalipse 4, 5, depois a gente vai rever isso aí de novo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, está vendo? O primogênito dos mortos já ressuscitou. E o soberano dos reis da terra, porque agora ele está já reinando. E nós somos seus embaixadores aqui na terra. Por isso nós participamos do reino, como já falei, e também somos sacerdotes, porque Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E nós somos sacerdotes dele aqui enquanto vivemos, profetas dele, falarmos a respeito dele, das suas revelações, e também, não são do Espírito Santo, é claro, e também nós somos a expressão desse reino enquanto estivermos vivendo aqui. Versículo 19, ele fala, escreve as coisas que viste e as que são. O versículo 20, ele fecha isso dizendo, as 7 estrelas
que você viu na minha mão, que você viu a descrição, olhando para mim, você perdeu força. E aí aquele homem semelhante ao Filho de Deus bota a mão nele e diz: levanta, não temas. E põe ele de pé. E manda ele escrever as que vistes que são. E ele falou: as 7 estrelas que vistes, tá vendo? Não que viu, mas que se vistes agora, na mão direita de Jesus glorificado, são os 7 anjos responsáveis pela igreja. Isso é, são os responsáveis pela igreja em todo o tempo, em toda a época. Mas existe a igreja dos homens e as igrejas universal chamada de Cristo. E aí ele fala, essa igreja de Cristo está representado pelos 7 candeeiros, que é a igreja plena. Mas dentro desse contexto tem um lado humano. E a gente vai encontrar essas duas coisas percorrendo, por isso Jesus fala às igrejas. E se direcionou a essas 7 para revelar para nós a plenitude do que ele quer em relação a nós como igreja. Para escrever e enviar o livro, João se apresenta, veja como é interessante, depois que ele dá a graça e a paz de quem ele está se dirigindo para os irmãos, servos como ele fala no Apocalipse 1, de 8 a 9, o seguinte: eu, irmão vosso, dizendo assim, eu não sou nem mais nem menos que você. Eu tive a revelação e vocês são meus irmãos. Irmão vosso, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, companheiro no reino, não é religião, no reino, e companheiro na perseverança em Jesus Cristo. Ele continua, agora no capítulo 2, 3. Como ele disse, escreve as coisas que vistes que são, agora ele quer apresentar Jesus Cristo vivo no mundo, mas ele está no céu, sentado à direita de Deus Pai. Estevão assim viu, ele assim sabe, nós também sabemos, mas ele quer dizer que agora Jesus pode ser visto através da sua noiva, a igreja. Então ele transparece através de cada um que creu em Jesus, que tem esse Cristo nele para expressar. Ele não é o Cristo, mas ele tem o DNA de Jesus Cristo para expressar esse Cristo aonde ele se encontra. Então Jesus continua vivo, presente com a igreja. Onde 2 ou 3 estiverem, lá eu estarei. Estará pela unção do Espírito Santo que estava nele, e estará porque nós guardamos a palavra que ele disse para nós guardarmos. Bem-aventurado aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia escrita. Agora, a presença de Jesus, vivo no mundo, transparece, queridos, na vida da igreja, isto é, da sua noiva. Aí Jesus manda escrever. Como ele se dirige às igrejas, capítulo 2 e 3. Abra o capítulo 2 e 3. Não vou fazer um destrinchamento do que era a igreja daquela época, mas eu quero mostrar a igreja como uma totalidade para nós entendermos. Ele começa falando da igreja de Éfeso. E ele vai falando para cada igreja, distintamente, os problemas que ela estava enfrentando. E nós, como igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não somos esse lugar localizado numa cidade. Nós pertencemos a uma coisa muito maior no mundo inteiro. É o corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo pode não estar sofrendo aqui. Mas ele pode estar com Éfeso aqui, esquecer o primeiro amor. E Jesus corrige a gente aqui. Manda a gente se arrepender, voltar aonde nós caímos. Deixamos o primeiro amor. O resto, às vezes, está fazendo tudo certo, obras boas, perfeitas, sem problema nenhum. Mas nós vamos encontrar em outro momento a mesma igreja sofrendo perseguição. O que ele fala depois de Esmirna. Depois ele vai falar a respeito de Pérgamo. Então ele vai falando, cada um vai como se entendendo um momento de movimento dessa igreja num contexto histórico. E ele está se revelando em todos os lugares, em todo o tempo, em toda a época, através da sua noiva, a igreja. Não é a igreja denominacional, institucional,
dos homens, mas a igreja que é plena, é o corpo de Cristo. É sobre isso que eu quero falar. Então, ele fala. Primeiro, ele sempre se dirige ao anjo da igreja. É assim que ele faz com qualquer igreja. Em outras palavras, ele fala sempre primeiro com o responsável da igreja. Ele trata com o responsável, porque o responsável tem a responsabilidade de continuar sendo fiel ao que ele recebeu para continuar ensinando os servos de Jesus. Ao anjo da igreja, ele escreve, é o responsável da igreja. Jesus se revela primeiro quem ele é e depois, nesse contexto que ele já se revelou, ele fala agora ao anjo da igreja as coisas que ele conhece do anjo da igreja, que é o responsável. Se ele persevera, se ele está suportando, se ele tem aflição, se ele tem uma condição boa, propícia ou não para pregar o evangelho, se ele está tendo perseguição, tribulação, provas. Mas ele diz, não temas, eu estou com você, eu não abandonei, eu sou um Jesus presente, eu conheço o que está acontecendo. Cuida dos teus irmãozinhos, cuida das minhas ovelhinhas, cuida dos meus cordeirinhos. Foi como ele falou para Pedro. Você é responsável, tem que ter um amor ágape. Você perdeu esse amor ágape. Volta esse amor ágape, desinteressado, porque senão vai ter problema. E ele continua falando, eu conheço o lugar onde você habita. Vai falando para cada um, mas está falando para a igreja como um todo. Eu conheço o lugar que você habita. Eu corrijo você, se necessário eu vou corrigir, eu vou advertir. Em algumas situações, ó responsável da igreja, eu quero falar para você, se arrepender, voltar, restaurar de novo a comunhão comigo para ser uma expressão minha nesse mundo, porque a igreja, as pessoas só poderão ver Jesus através da sua noiva, que é a igreja. Então ele está falando para essas igrejas. É muito importante nós entendermos isso. Veja aqui, vou pegar Éfeso para vocês entenderem. Ele fala assim, vou pegar só essa, depois o resto você lê em casa, que não vai dar tempo de destrinchar, mas eu quero dar o perfil completo de como ele se revela a nós, igreja. Ele fala, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Ele está falando, você viu isso, não viu? Muito bem. Eu sou, tá vendo? Ele dá um atributo dele. Eu sou, que estou falando com você, esse que é o glorificado. Eu não estou aí, mas eu estou vendo você aí. Eu te conheço, porque eu estou junto com você intercedendo, porque o meu Espírito está aí agora com você. É o Espírito Santo agora edificando a sua igreja. E Jesus enviou o Espírito que estava nele, agora está em cada um de nós. E ele diz, conheço as tuas obras, o labor que você tem, a tua perseverança, não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Você cuida da doutrina, está tudo certo. E ainda fala, e tens perseverança, você está firme na fé, e você suporta provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, você não perde a fé, você continua firme na fé. Tenho, porém, contra ti uma coisa. O que você tem, Senhor? Você esqueceu o primeiro amor, aquele amor ágape, desinteressado, você perdeu. Mas eu tenho uma coisa boa para você, viu, Éfeso? Ele falando como se estivesse falando para nós, igreja, para o responsável da igreja. Eu tenho uma coisa para você assim interessante. Sabe qual é? Você precisa se arrepender. E se você arrepender, se você não se arrepender, eu venho tirar a tua igreja. E ele fala, tens, contudo, a seu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Essa obra do nicolaíta que ele está falando aqui vai aparecer em Pérgamo. Então Jesus, ele não quer que a sua igreja seja permeada, infiltrada por 3 tipos de doutrinas. Primeira doutrina, dos nicolaítas. A igreja não pode ter um contexto hierárquico dizendo eu sou mais do que você, somos irmãos. João se apresenta assim, eu, irmão vosso, na tribulação, no reino, somos irmãos. Mas Nicolau está lá em Atos capítulo 7, era um junto com Estevão. E o Nicolau percebeu um contexto hierárquico e instituiu isso, uma hierarquia.
clerical. Quem é mais, quem é menos, e põe títulos. Eu sou mais. E a gente percebe que João aqui mostra-se de uma maneira totalmente distinta. Tanto é que a segunda igreja que ele vai falar aqui, ele vai falar que ela é fraca. Ela é fraca, ela não é forte, mas ela tem autoridade, coisa que muitas vezes a pessoa não tem autoridade, só tem poder. Mas esquece o primeiro amor, porque se não tiver amor, não tem autoridade, não tem justiça, tudo que nós já falamos. Então ele vai explicando para as igrejas umas coisas que são interessantes. Então, uma doutrina que ele não quer é chamada doutrina dos nicolaítas. Esse contexto hierárquico, quem é mais? Foi a briga que teve com os discípulos. Quem é o maior entre nós? Aí ele conta umas historinhas para ajudar eles a entenderem que não tem esse negócio de mais ou menos. Aí ele continua falando a respeito de tudo que ele conhece das igrejas. Então, um dos problemas são os nicolaítas. Segue Nicolau, instituiu o contexto clerical, de ordem, de hierarquia, quem manda e quem obedece, e não de família, na fé, irmãos. Aí ele fala, eu também, não vou falar todas as igrejas, mas ele fala a respeito da que está perseguida, fala da pobreza, ele vai falando tudo, mas eu quero dizer agora da tolerância que não pode entrar e que eu vejo até hoje nas igrejas. Segundo ponto que ele fala é o seguinte, a doutrina de Balaão. Aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, você vai ver aqui em Pérgamo. Além dos nicolaítas, Pérgamo sustentava a doutrina de Balaão. Quem é Balaão? Era um profeta que fazia essas coisas, ensinava e fazia ritos e sacrifícios com interesse financeiro. Cobrava. De graças recebesse, de graças dai. Não, nós temos que fazer um negocinho, comércio. Quem faz comércio é Satanás, querido. Já vimos tudo isso. A doutrina de Balaão era para ensinar e profetizar por dinheiro. Mas não é só isso. Também os que andam, ele cita lá em Judas, os que andam como Balaão. Mas não é, quem tem a doutrina acaba andando como Balaão. E ainda mais, o que ele fazia ainda, Balaão? Alimentava os servos de Jesus Cristo, os carneirinhos, cordeirinhos, alimentava com idolatria, ídolos. E ainda mais, praticavam aquilo que era prostituição, por dinheiro se vendiam. Eram leais, mas não fiéis mais a Jesus Cristo. Eram enganados, como disse Paulo em Corinto, quando ele disse, eu não quero que a igreja seja enganada como a Eva foi enganada por Satanás, eu não quero que a igreja assim seja, deixando de dar o devido valor a Jesus, aquele que nos comprou com seu sangue e nos libertou, abandonando o próprio Cristo. E ainda ele fala que ele não quer uma doutrina que está no nosso meio, que está até hoje no nosso meio e cresce ainda no nosso meio, o que ele fala a respeito daqueles que ensinam o que uma profetisa chamada Jezabel ensinava lá em Tiatira. E ela seduzia, levava para a idolatria, mas o que ela ensinava? As coisas profundas de Satanás. Tem igreja que fala mais de Satanás do que do amor de Deus, queridos. Por isso que as pessoas começam a ver algumas coisas totalmente fora de propósito. E o que você vê é que ele fala, isso eu não quero que esteja no meio da minha igreja. E adverte, quando a sua igreja, ela se diz viva, e diz que está viva, que tem vida, mas está morta, como ele descreve aqui em Sardes. E aí ele continua falando, olha, ajuda esses que ainda não morreram, que estão morrendo espiritualmente, estão fracos espiritualmente, ajuda eles para que eles não percam o contexto da santidade. Eles têm fé, mas não estão crescendo em santificação, não estão crescendo espiritualmente. Querem paz, mas não têm santificação. E ele fala, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Não querem crescer em santificação, não querem crescer em comunhão. Tem brigas intestinas dentro da instituição. Ele falou, cuidado, eu não quero que isso aconteça. E ele está querendo nos ajudar a entender. E ele fala de vestiduras brancas que foram contaminadas. Esse é um contexto daquilo que deixou de quê? Ser santo, puro, sem mácula, que foi contaminado pelo mundo. Depois ele fala para Filadélfia, a igreja, ele fala uma coisa que serve para nós hoje. Ele fala, para a igreja que tem pouca força,
Entretanto, tem poder e autoridade. Muitas vezes a gente acha que tem força. Muitos acham que tem força. É no braço. Vai no braço, é na carne. É no psique. Até tem profecias psíquicas, mas não tem nada de espiritual. Tem línguas psíquicas, mas não tem nada de espiritual. A igreja que tem pouca força, entretanto, ela precisa ter poder e autoridade. Você não tem força, mas você tem autoridade, porque você não se afastou de mim, você perseverou em Jesus Cristo. Aí ele fala que é esses que são aqueles que conseguem evangelizar. Porque a palavra de Jesus Cristo e o nome dele não foi negado por esses na igreja. Embora há uma porta aberta que Deus nos dá para evangelizar. E nós, na realidade, nos fechamos dentro da instituição. E isso que acontece, que nós acabamos nos protegendo. E não sendo um contexto de uma bênção para os que estão fora, que não têm nem proteção, nem cuidado e nem conhece esse Deus maravilhoso. E aí ele fala para a sua última igreja, que serve para nós como igreja como um todo, quando a gente acaba por se achar que é entendido, conhecedor, bom, a nossa doutrina está tudo certo, mas a doutrina de Cristo está fora. Jesus Cristo é colocado fora, que fala lá em Laodiceia. Vocês se acham ricos, vocês se acham bem vestidos, vocês se acham com os olhos abertos, que vocês conhecem tudo, tem teologia, tem inclusive cursos de PhD em teologia. Vocês são os bons. Só que não tem o amor, a ágape, não tem perseguição, porque não é reino. Já se misturou a religião com as do mundo, se iguala com o do mundo. Fala que está quente, mas não é nem frio nem quente, é morno. Ele falou, estou a ponto de vomitar você. Você não está entendendo, você está me pondo para fora. E Jesus apresenta para essa igreja, fala, eu bato na porta, vem, compra de mim, se arrepende. Ó, responsável pela igreja. Ensina a igreja que ela está indo para um caminho errado. Ela está se achando, quem se acha se perde. Jesus ensinou tudo isso, queridos. E agora ele termina falando para essa igreja, volta a ter comunhão comigo, eu bato agora a tua porta. Vem, comunga comigo, se assenta comigo, não me põe para fora, eu estou do lado de fora, você já me pôs para fora. Você criou a tua doutrina, mas largou a minha. Aqui eu estou dando para a igreja ser a expressão viva, que eu sou vivo, ressuscitei, e agora eu sou glorificado. E eu quero que você seja a expressão disso aí no mundo. Isso é o Apocalipse falando para nós. Por isso que é uma voz de esperança que vem para nós como igreja. E presta atenção. Agora, para encerrar isso, cada contexto da igreja diz o seguinte. Volta no capítulo 2, versículo 7. A primeira igreja, segunda, terceira e a quarta, ele sempre diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala a todas as igrejas, não é específica a essa igreja de Éfeso, a todas. As quatro primeiras, ele primeiro diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas o interessante é que a partir da quinta, da sexta e da sétima, ele não começa dizendo quem tem ouvidos. Ele dá a promessa, depois ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então as quatro primeiras, ele faz o seguinte, para você ler devagar depois, meditar, deixar o Espírito Santo trabalhar, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Ao vencedor, num contexto de entender isso como a igreja como um todo. Ao vencedor, e não é ao vitorioso, porque nós não temos que derrotar ninguém. Nós temos que vencer a nós mesmos e o mal que está em nós. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Depois ele fala no versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ele está falando a totalidade da sua igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Depois ele diz para a terceira igreja. Primeira, segunda, terceira. Ele diz para a terceira.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Totalidade de igreja. Aí ele dá a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei um maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Aí vai para outra igreja, ele vai falar a mesma coisa. Na segunda igreja ele fala, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, que é aquela igreja perseguida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você pode sofrer a primeira morte, a segunda não. Então ele está dando promessa. Agora, da Tiatira para frente, a quinta, a sexta e a sétima, veja como ele fala. Versículo 26. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com serra de ferro as regerá, as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aí ele faz a colocação contrária que ele falou às anteriores. Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois ele fala para Sardes, a mesma coisa. O vencedor será assim, vestido em vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aí ele fala no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois ele fala para Filadélfia. Ao vencedor falo-ei colunas, ele dá a promessa primeiro, e depois falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus. Qual o nome da cidade que Deus está construindo para nós? A Nova Jerusalém, que nós vamos ver no final do Apocalipse. A Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e do meu novo nome. E ele fala depois, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois, na Laodiceia, ele fala, eis que estou à porta e bato. Ao vencedor, aquele que abrir, eu vou entrar, vou cear, estar com ele, restabelecer aquilo que foi perdido. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois você para, medita a respeito disso, porque ele começa com umas dando ao vencedor, e depois ele dá promessa, na outra ele fala ao vencedor, ele dá promessa, depois ele fala, ouça quem tem ouvidos. Porque a gente percebe que essas demais já estão num contexto de um afastamento um pouco grande. Se elas não estão morrendo, estão quase mortas, se não é a doutrina de Satanás que está envolvido, você vai percebendo que é uma fraqueza que está acontecendo, é uma falta de crescimento em santificação e em comunhão, e principalmente, às vezes, pondo até o próprio Jesus para fora do contexto. E ele fala, estou à porta e bato. Agora vai começar o capítulo 4 e 5 para domingo que vem, que eu vou deixar para falar para eles no 4 e 5, para todos vocês que estão nos acompanhando, o que eu vejo e como eu vejo o capítulo 4 e 5. Agora ele vai para o céu. E ele continua falando a respeito do que vistes e as coisas que são. As que já são no céu. As que vistes e as que são. Ele está vendo as que vistes e que são. Então ele tem que ver agora as coisas do céu para revelar para nós, igreja, para nós termos o quê? Fé fundamentada e com a certeza e a convicção do fato que Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez homem, o Cordeiro que veio, habitou entre nós e agora volta e assenta à direita de Deus Pai. Só que no capítulo 4 ele não fala de Jesus. Ele fala que a primeira coisa que ele vê quando ele vai é um trono. Então revela que Deus está governando a história. O Espírito Santo está junto nesse processo. O Cristo, que todas as coisas foram formadas, está nesse mesmo processo. E agora, o 4 e o 5, ele vai mostrar que Jesus, por ele ter vencido, ele abre o paraíso. Aquilo que nós já falamos a vez passada, capítulo 12 e 13 do Apocalipse, eu falei, nós temos que entender o sentido histórico do que vistes e das coisas que são, para nós entendermos as que hão de ser. E aqui ainda está dentro dessas coisas que vistes e as que são. Então ele vai para o céu, vê o que está acontecendo lá, para que a gente possa ter a certeza e a convicção para onde nós estamos indo e quem nós vamos encontrar. E com quem nós vamos encontrar. E depois nós vamos falar o capítulo 6 em diante. Que Deus abençoe em Cristo Jesus,
Começamos assim o Apocalipse entendendo, Jesus Cristo está vivo. Ele é visto neste mundo através da sua igreja. Então, é através da sua igreja que ele tem essa proeminência, esse status quo da coisa que já está feita. O reino já está instalado, mas não está ainda presente, mas já está estabelecido. Somos embaixadores dele aqui, reinamos com ele, somos sacerdotes, profetas, falamos a seu respeito, e agora vamos falar o que ele viu lá no céu. Paulo foi para o céu, queridos, ao terceiro céu, lá no paraíso, viu coisas inefáveis, mas não falou, guardou para si. E depois ele entendeu a fraqueza e o poder de Deus. E agora, aquele espinho na carne que ele teve, agora, João não, ele foi para revelar, escrever e dar para nós, igreja, falar, é assim que está no céu, e é assim que você, quando fechar os olhos, você vai ver, porque assim já está consumado o que Jesus fez, o que ele está fazendo, o que ele ainda fará. Depois nós vamos continuar vendo isso no Apocalipse. Amém, queridos? Amém. Vamos cantar essa? Não sei se... Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Unidos iremos andar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque pedimos, fala conosco, Espírito Santo, e o Senhor nos falou, nos revelou a revelação, que é o Apocalipse. Obrigada, Senhor, por essa revelação que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem falado ao Michel, pela revelação que o Senhor tem concedido a ele e a nós. Obrigada, Senhor, dá-nos mais e mais sabedoria, principalmente a ele, para compreendermos claramente a revelação do livro de Apocalipse. Obrigada, Senhor, por essa semana. Abençoa cada um que está conosco, a cada um que assistirá mais tarde. Derrama sobre todos a tua unção, a tua graça, o teu perdão, e que cada um tenha plena certeza de que Jesus Cristo está vivo, de que Jesus Cristo ressuscitou e intercede por nós junto ao Pai. Reina e está vivo para sempre. Amém. Obrigada, Sim, Senhor Jesus querido. Amém. Louvado seja, Sim. Senhor. Amém. Amém.
Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.